E o RN de hoje começa com uma boa notícia. A Petrobras informou que vai reduzir o preço do diesel vendido às distribuidoras a partir desta sexta-feira. O valor médio do diesel passa de R$ 5,61 para R$ 5,41, uma redução de 20 centavos por litro, o equivalente a 3,57%. Em nota, a estatal disse que a redução acompanha a evolução dos preços de referência, que se estabilizaram em patamares inferiores para o diesel no mercado internacional. As duas principais referências utilizadas para a formação de preço são a cotação do petróleo e o câmbio. O último reajuste do diesel aconteceu no dia 17 de junho, com a Petrobras elevando o preço em quase 15%. Naquele dia, o barril do petróleo do tipo Brent era negociado a $119,81. Hoje a cotação é de $94,05, uma redução de 13%. Já a cotação do dólar subiu nos últimos 50 dias, de R$ 5,14 no dia 17 de junho para R$ 5,21 hoje, acréscimo de 1,4%. Só este ano o preço do diesel nas bombas dobrou, subindo de R$ 3,69 em janeiro para R$ 7,42 hoje. A redução para as refinarias vale a partir de amanhã e os preços dos demais combustíveis não foram alterados. E será que há espaço para mais quedas nos preços dos combustíveis? Para responder essa e outras questões, conversamos agora com Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, e também com Miguel Daúde, que vai me ajudar nessa entrevista. Começo com o nosso convidado, Pedro. Ô Pedro, segundo a Petrobras, essa redução tem relação com a política de paridade utilizada pela empresa. Você acredita que, além disso, tem alguma pressão política envolvida? Boa noite. Boa noite, Petro. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, eu não acredito que exista pressão política. Exatamente como você colocou, a política de preços, né, ela serve tanto quanto o preço do barril, né, ou o preço do derivado sobe no mercado internacional e essa subida, esse aumento são repassados aqui no nosso mercado interno, quanto também a queda desses preços também é repassada para o mercado interno de acordo com o mercado internacional. E foi exatamente isso que a gente viu, né, nas últimas semanas. O preço do barril do petróleo vinha dando uma diminuída, né, uma queda muito grande, principalmente em razão do risco de recessão na economia americana, que pode causar uma recessão global. Apesar do mercado de diesel ainda estar muito volátil no exterior, né, no mercado internacional, principalmente em razão da falta, né, do possível corte de produção de gás para a Europa, né, e a Europa estocando muito diesel, o que eleva o preço desse derivado no mercado e causa uma certa volatilidade. Mas, sem dúvida, nas últimas semanas, esse preço veio se estabilizando, o que permitiu que a Petrobras fizesse essa diminuição a partir de amanhã. Agora, Pedro, ontem a OPEP não atendeu um pedido do presidente Joe Biden, né, para aumentar a produção de petróleo. Mesmo assim, o preço do barril registrou uma forte queda hoje, está agora beirando aí os $90. Você acredita que essa seja uma tendência? Dá para esperar novas reduções aí no preço do diesel, quem sabe até da gasolina? Olha, Petro, sem dúvida, né, a tendência é de queda, exatamente por esse risco de recessão da economia americana e da economia global. Esse é o motivo, né, do cartel da OPEP não ter diminuído, não ter aumentado a produção para aumentar ainda mais a velocidade da queda do preço do barril. A OPEP provavelmente também está vendo esse risco de recessão, vendo uma queda na demanda global, consequentemente um excesso de oferta e uma diminuição de preço. Agora, a diminuição de preço, essa curva futura, provavelmente já vai acontecer do preço do barril. Um fator que pode levar ao derivado diesel especificamente a não ter essa diminuição tão relevante quanto possa ter a queda do barril é, sem dúvida, que eu coloquei o risco, né, de um inverno na Europa ser muito rigoroso, os europeus terem que usar diesel, queimar diesel para aquecer suas casas e para permitir que as indústrias continuem a funcionar, ao invés do gás natural vindo da Rússia, que vem sofrendo problemas de sanções, embargos e cortes nos últimos meses. Agora, Daúde, qual que é o impacto dessa redução aí no preço do diesel para a economia brasileira, né, para despressionar a inflação que vem desacelerando aí nos últimos meses, né, e a importância desse componente combustíveis para a formação da inflação? E depois da sua análise, Daúde, eu gostaria que você também fizesse uma pergunta ao nosso convidado aí, o Pedro.
Boa noite, Petri, boa noite a todos. Boa noite, Pedro, é um prazer estar aqui com você. Bom, Petri, a gente sabe que a inflação, com as altas que o diesel sofreu, os combustíveis sofreram, sem dúvida nenhuma, elevaram fortemente a inflação. Hoje, a nossa inflação tem um componente que é a inércia inflacionária. Então, mesmo você reduzindo o diesel nesses 0,2, né, centavos aí em relação ao preço, dificilmente isso vai ter um impacto imediato na inflação. Aquelas altas anteriores muito fortes, sem dúvida nenhuma, trouxeram uma pressão na inflação. Então, a redução não quer dizer que nós tenhamos na mesma proporção uma redução da inflação. O Banco Central já está prevendo, né, talvez mais uma alta da taxa de juros, e essa taxa só vai cair provavelmente meio do ano que vem, exatamente em função de que você combater essa inflação de oferta com inércia é muito difícil, mas, sem dúvida nenhuma, não deixa de ser importante essa queda. Agora, a minha pergunta, Pedro, ontem o presidente Bolsonaro disse que fica pegando no pé de todo mundo para reduzir o preço do diesel. Você acha que essa redução, ela evidentemente, ela está dentro da política de paridade de preços da Petrobras, mas a Petrobras não está esperando um tempo maior para fazer essa redução. Você acredita nisso ou, pela tua experiência, pesquisa, esses 0,2 centavos estariam dentro mesmo do período em que a Petrobras avalia a alta ou a queda do petróleo? Só uma correção, 20 centavos e não 2 centavos. 20 centavos. Pois não, Pedro. Olha, Daúde, eu acho que, na verdade, como eu coloquei para o Petri, essa diminuição que foi dada pela Petrobras, ela está dentro do possível, né, e dentro do que o mercado internacional está direcionando. Então, isso tem um sinal muito positivo, que apesar da gente sempre achar, né, que o presidente Bolsonaro sempre está flertando com algum tipo de intervenção, inclusive no discurso que acaba sendo um pouco político, né, o fato é que a Petrobras continua seguindo essa política de preços, inclusive quando o preço diminui. Né? Por incrível que pareça, perto das eleições o preço está diminuindo. Esse fator sorte também pode contar. Né? E a política de preço nada mais é do que uma política comercial da empresa. Né? A empresa teve uma troca de CEO, né? E esse outro CEO pode mudar, quer dizer, analisar de uma forma diferente. Vamos lembrar que o Pedro Parente, quando começou com essa política de preço lá no governo do Michel Temer, ele reajustava diariamente. Né? Então, todo dia o preço subia ou descia. Aí depois essa política, esse reajuste foi tomando proporções maiores, mas sempre dentro de uma lógica comercial. Né? Essa defasagem não pode aumentar ao ponto de a gente ficar sem combustível. Essa defasagem não pode ficar tão alta ao ponto de a gente tomar prejuízo, a Petrobras ter que importar combustível. Então, de novo, eu não acredito que seja uma questão política, eu acho que sim uma questão comercial que está dentro do esperado pelo mercado. Agora, Pedro, você já disse que o preço da gasolina está descolado do petróleo, até em função da demanda que tem lá na Europa por esse tipo de combustível que é o petróleo, né? Mas dá para esperar também uma redução da gasolina nos próximos dias em função dessa paridade, né? Porque se o petróleo cai, também cai o preço da gasolina. Já tivemos um recuo importante da gasolina. Dá para esperar também mais recuo aí da gasolina? Olha, Petri, a gente já teve nos últimos tempos, nas últimas semanas, 2 recuos da gasolina, né? Não um só. Teve uma primeira diminuição e uma segunda diminuição. É bom a gente colocar que o mercado de petróleo, de gasolina e de diesel, eles, apesar de eles estarem relacionados, eles são mercados praticamente diferentes. Existe um mercado mundial de gasolina, como existe um mercado mundial de diesel e existe um mercado mundial de petróleo. Via de regra, esses preços andam quase que juntos, né? Dado que os derivados são derivados do petróleo. Porém, quando a gente está vendo esse momento de desarrumação nas cadeias, principalmente essa questão da Europa, né, em relação aos estoques de diesel, medo da falta do fornecimento de gás, a gente vê esse deslocamento de preço dos derivados da commodity petróleo. E esses mercados hoje estão muito voláteis.
né? Amanhã a Rússia pode cortar o gás, o inverno pode ser muito rigoroso, então é muito difícil a gente dizer que essa diminuição ou qualquer diminuição vai acontecer num período curto de tempo. Perfeito. Daúde, temos mais 30 segundos aí para você fazer o arremate final. Bom, eu acho que esse recuo do preço do diesel, né, só deixar claro, é importante. O Pedro colocou muito bem o contexto da política da Petrobras. Portanto, eu acho que vamos torcer, né, vamos contar com a sorte, né, Pedro, para ver se o petróleo cai mais de preço, que nós não tenhamos aí pela frente qualquer problema que exija, né, uma mudança nessa política de preço. Portanto, eu sou muito otimista com isso. É o que todos nós esperamos. Miguel Daúde, obrigado pela participação, pela ajuda que você me deu aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, um abraço a você, um abraço ao Pedro. Pedro, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu sei que você tem uma agenda sempre muito corrida, mas é muito importante a sua participação aqui no RN. Muito obrigado. Obrigado, Petro. Obrigado, Daúde. Foi um prazer estar aqui com vocês, com a audiência do jornal. Valeu, boa noite. Boa noite aos dois.